Você já parou para pensar o quão desastrosa é a difamação? O quanto que ela pode ferir, quanto ela pode destruir, o quanto ela pode separar, até pôr em risco a vida? Quando eu era criança, eu presenciei uma igreja sendo dividida pela difamação. Pessoas que se amavam, agora separadas pela fofoca, por assuntos que não foram corretamente tratados. Posteriormente, eu vi a parte dividida sendo dividida novamente e a difamação crescendo. O pecado crescendo como um fermento que vai cada dia mais levedando a massa e trazendo consequências desastrosas. Como eu mencionei, eu vi família, ministério, tudo sendo interrompido pela difamação, por um pecado não tratado, não corrigido. A difamação nasce num coração orgulhoso, que quer controlar narrativas e dominar pessoas. Mas o julgamento perfeito pertence ao Senhor. Ele vê o que é dito em segredo, conhece os corações e corrige com justiça. Assim também aconteceu nos dias de Daniel. Quando o orgulho e a difamação tentaram destruir os servos fiéis de Deus, Deus entrou com socorro, Deus entrou com escape. Nós vamos dividir a nossa palestra hoje em duas partes. A difamação e o orgulho humano, Daniel 3, o orgulho e o julgamento, Daniel 4. Nabucodonosor, tomado por vaidade, ergue uma estátua de ouro representando o seu poder e exige a adoração de todos. Esse símbolo de orgulho, ele era muito alto. A Bíblia fala que era de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. A altura corresponde a aproximadamente um prédio de 10 andares. O orgulho dele era muito alto. E ele queria ser adorado. Ele queria glória. E não só glória, ele queria momentânea. Ele queria que essa estátua fosse além do tempo. Que as pessoas o adorassem posteriormente. E a ordem vinha acompanhada por ameaça. Quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo. Versículo 6. Acompanhem comigo. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aqui, a ordem, ela é acompanhada por essa ameaça. Ela traz um medo. E o medo geralmente é usado por tiranos, por narcisistas, por pessoas com essa necessidade de poder, necessidade de domínio. E os líderes invejosos aproveitam a oportunidade para difamar os judeus e ganhar o favor do rei. Vamos ler no versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar. Então eles estão olhando para o líder deles. Porque se nomeados para administrar é inveja, então eu estou difamando o líder por inveja. A província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. A difamação nasce no coração que busca promoção e reconhecimento, ou inveja, ou até mesmo lugar do próximo. Eles usam metade da verdade para provocar o rei. O mesmo padrão da serpente do Éden. O objetivo do difamador é causar o mal para a pessoa ou para o grupo, destruir a reputação ou até mesmo levar à morte. O rei
inflamado pelo orgulho, chama os 3 jovens e lhes oferece uma segunda chance de se prostrarem. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, versículo 14, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. O orgulho sempre busca ser obedecido e reconhecido. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca tem um padrão de humildade. Por quê? Porque ele tem um espírito altivo. E o que significa um espírito altivo? Significa elevado, superior, elevado em si mesmo, busca seus próprios interesses. É uma postura interior, superior e autossuficiente. Geralmente acompanha o desprezo sutil ou explícito pelos outros, não importa o outro. Ele é mais profundo que a arrogância e o orgulho comportamental, porque parte da atitude do coração. Como a gente reconhece um espírito altivo, ou como ele se manifesta? Resistência a conselhos ou correções, desejo de ser visto como melhor ou mais importante, menosprezo por quem parece inferior, dureza espiritual, dificuldade de se submeter a Deus ou a lideranças legítimas posta por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis a Deus, recusam a se curvar diante da estátua. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, ou pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles colocam uma fé inabalável perante o rei. Eles preferem perder a vida a negar a sua fé. E eles falam, se fomos lançados, não importa se Deus vai livrar ou não, se vamos perder a vida ou não. Isso é uma fé madura. Não depende do resultado, mas do caráter de Deus. Não depende o que vai acontecer, mas só depende de Deus. Não importa se eu vou ter lucro ou prejuízo. O que importa é que eu estou cumprindo aquilo que Deus me pede, não adorar outros deuses. E aí a fúria de Nabucodonosor o cega. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A ira é a expressão máxima do orgulho ferido. Uma pessoa irada, ela pode estar com orgulho muito elevado. 7 vezes mais. Se uma fornalha, à época, tinha 900 graus Celsius aproximadamente, ela foi aquecida a quase 7.000 graus Celsius. A água entra em ebulição ao 100. A nossa temperatura mais alta, 45 graus, já é muito quente. Eu nunca passei por isso. Geralmente, o mais quente que eu passei foi 40 graus. Imagina ter uma
está perto de uma fornalha com quase 7.000 graus Celsius. Muito quente. Tanto é que a Bíblia diz que os homens que levaram eles para a fornalha morreram só de chegar perto. E aqui nós vemos, e é o que eu queria destacar também, como Deus intervém sobrenaturalmente. Um quarto homem, semelhante ao Filho dos deuses, aparece com eles. E quem viu foi o rei. Quem observou isso foi o rei. Muitos falam que é uma cristofania, é a representação de Cristo no meio da fornalha, revelando que o julgamento do mundo não atinge quem pertencem a Deus, pois Cristo intervém por nós e está do nosso lado. Os fiéis são libertos sem sequer cheiro de fogo. E o rei reconhece o poder de Deus e promove os três. Deus transforma difamação em exaltação para os fiéis e vergonha em testemunho para os fiéis. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. O orgulho leva à difamação, mas Deus exalta quem permanece fiel. O orgulho leva à difamação, mas Deus exalta quem permanece fiel. Quando palavras injustas te ferem e te tiram da comunhão, você tem confiado que Deus julgará com justiça ou tem deixado ressentimentos tomar o lugar da fé? O que te impede de entregar a sua dor ao justo juiz, em vez de tentar provar sua inocência aos olhos humanos? Do outro lado, quando suas palavras são para te proteger, para te justificar, parecer melhor que os outros, você está servindo a Deus ou ao seu próprio orgulho? O que o teu desejo de controlar a narrativa revela sobre a sua insegurança e a falta de fé no julgamento perfeito do Senhor? Porque agora Nabucodonosor, ele testemunha seu poder e prosperidade, mas continua se exaltando ou exaltando a si mesmo. No capítulo 4, versículo 4, acompanhe comigo. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Então ele continua lá, satisfeito, próspero, estava na casa dele, está no seu lugar. E Deus o alerta com um sonho. Uma árvore gigantesca, símbolo do seu reino, é cortada, restando apenas o toco com raízes. O sonho mostra que o domínio humano é temporário e depende da misericórdia de Deus. Daniel interpreta com temor esse sonho. O Altíssimo decretou que o rei será afastado dos homens e viverá com os animais até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos. Daniel fala a verdade com coragem, mesmo sabendo o custo. Daniel coloca para o rei o que ele tem que fazer. Ele dá um conselho ao rei, um conselho de arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 27, o conselho de Daniel ao rei. Portanto, ó rei, aceita o conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento antes do juízo, antes de trazer a punição. Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento. Um ano depois, o rei se enche de orgulho. Um ano depois, voltou às mesmas práticas. Acompanhe comigo, versículo 30. Disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí
como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? O orgulho leva o homem a se esquecer de Deus e atribuir a si mesmo o mérito. O espírito altivo, a arrogância, o orgulho têm a mesma raiz espiritual. É a exaltação do eu, acima de Deus. Isso é perigoso, pois impede arrependimento, bloqueia relacionamentos saudáveis, cegam para o agir de Deus, geram queda espiritual e moral se não tratados. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 16:18 a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Portanto, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. O juízo cai imediatamente sobre o rei. Uma voz do céu declara sua queda. Ele perde o trono, a sanidade e vive como animal, comendo capim, um retrato da degradação espiritual causada pelo orgulho, causada por esse grande pecado. E aqui Deus derrama sobre ele o seu juízo. O julgamento de Deus é o julgamento perfeito, porque ele flui do seu caráter santo, justo e onisciente. Somente Deus consegue julgar perfeitamente. Ele julga com base na verdade e nas intenções do coração, não apenas nas aparências. Vamos olhar isso em Romanos 2:16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. E também Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada escapa de Deus, do seu olhar. Nenhuma palavra, pensamento, intenção. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmos 9:8. O julgamento de Deus nunca é arbitrário, vingativo ou precipitado. Ele é santo na motivação, justo na medida e redentor no propósito. O propósito do julgamento de Deus para nós cristãos é corrigir, restaurar, aperfeiçoar o caráter, revelar a autenticidade da nossa fé, recompensar o serviço fiel. 1 Coríntios 13:15. 1 Coríntios 3:13. O fogo provará a qualidade da obra de cada um. Após o tempo determinado, o rei levanta os olhos ao céu e o seu entendimento retorna. Acompanha comigo no versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. O arrependimento começa quando o homem volta o olhar para Deus. O arrependimento começa quando nós nos humilhamos perante a presença do Todo-Poderoso. E aí vem a restauração. Nabucodonosor é restaurado. Olha o que Nabucodonosor declara no versículo 37. Ele fala: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo
e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Que exemplo ele nos dá? Que palavra de exemplo? Aqueles que vivem com arrogância, ele tem poder de humilhar. Com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. O julgamento de Deus é perfeito, humilha o orgulhoso e restaura o arrependido. O julgamento de Deus é perfeito, humilha o orgulhoso e restaura o arrependido. Quando você vê o julgamento de Deus acontecendo na vida de quem te feriu, você se alegra com a queda do outro ou ora para que ele se arrependa e seja restaurado? Como você pode permitir que a justiça de Deus te purifique do desejo de vingança e te ensine a perdoar de coração? Não é ele, não é o homem que te salva. Você não precisa da aprovação do homem. Você precisa da proteção de Deus. Porque não importa se você está na fornalha ou se você não está. O que importa é que é o Senhor que te protege, não o homem. Deus precisa te humilhar para que você reconheça a sua soberania, se você estiver do outro lado? O que ele está tentando quebrar no seu orgulho, antes que perca o que construiu, o que você construiu? Família, ministério, testemunho? Você tem permitido que o Espírito te confronte ou segue construindo suas estátuas de ouro para preservar a sua grande imagem que todos precisam ver? Destrua a tua estátua de ouro e se humilhe perante o verdadeiro e todo-poderoso Senhor. A difamação e o orgulho andam juntos. Uma fala mal dos outros e o outro engrandece a si mesmo. Mas Deus não se deixa enganar. Ele revela o oculto. Ele julga com justiça, com amor, corrige o coração que se arrepende. O fogo da fornalha não destrói o justo, mas apenas o purifica. O juízo de Deus não arruína o arrependido, restaura. Deus quer restaurar. Por isso, a melhor resposta à difamação e ao orgulho é a humildade diante do juiz perfeito. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conheces as feridas da alma melhor do que qualquer um. Tu sabes o que essa pessoa viveu em silêncio. Os julgamentos injustos, as palavras duras, as portas que se fecharam e os olhares de desprezo. Mas acima de tudo, tu sabes o quanto essas injustiças tentaram convencê-la de que não tinha valor. Hoje, Senhor, essa vida se coloca diante de ti com o coração aberto e declara: não quer mais carregar o peso de provar o próprio valor. Não precisa mais ser vista, reconhecida ou promovida pelos homens, porque tu, Senhor, já a chamaste de filha amada ou filho amado. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Senhor, recebe agora a ferida do rebaixamento e da exclusão. Cura as memórias de quando houve humilhação, esquecimento ou desprezo. Toma também, Senhor, o trauma da injustiça espiritual, quando aqueles que se diziam teus servos agiram com orgulho e malícia, e quando a alma gritou por verdade e encontrou silêncio. Mas hoje declaramos: nenhuma injustiça humana é maior do que a tua justiça divina. Tu és o Deus que levanta os humildes e derruba os soberbos. Tu és o Deus que vê o oculto e recompensa o secreto.
Tu és o Deus que escolhe pessoas para serem colunas firmes, mesmo quando foram feridas. O Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Senhor, renova agora a mente. Apaga os pensamentos de comparação, inferioridade e medo. Silencia o eco das palavras que disseram que não eram bom o bastante. Apaga o registro do fracasso, da exclusão e da rejeição. Escreva com o teu dedo: meu filho, minha filha, escolhido, escolhida, aprovado, aprovada, separado, separada para prosperar. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. É isso que essa alma está clamando, Senhor. Ajuda-o. Renova, Senhor, o foco da mente no que é puro, nobre, amável, de boa fama. Concede o descanso da alma para não precisar se defender. Reveste com o manto da dignidade espiritual, o mesmo que colocaste sobre José, quando ele foi traído, esquecido e humilhado. E ainda assim tu o levantaste sobre toda a terra do Egito. Jesus, ensina a transformar as dores em compaixão, as feridas em sabedoria, as lágrimas em autoridade espiritual. Que seja possível olhar para os arrogantes sem amargura, sabendo que eles também são prisioneiros do orgulho. Declaramos em nome de Jesus: toda a marca de rejeição está sendo substituída por aceitação divina. Toda vergonha está sendo trocada por honra. Toda ferida antiga está sendo curada por amor. Toda injustiça será revertida em testemunho de vitória. E agora em tua presença vem o descanso dos justificados, a mente leve, o coração livre e o propósito restaurado, em nome de Jesus. Amém.